Olá, vamos a mais um encontro. É uma alegria estar com vocês. A adolescência é caracterizada por mudanças. Ser adolescente envolve muitas vezes sentimentos confusos e dúvidas. Essa é uma parte normal e saudável de ser adolescente. No entanto, quando as mudanças na personalidade de um adolescente são mais extremas, podem ser indicadores de um problema de saúde mental. Às vezes, comportamentos preocupantes podem ser evitados quando os pais conversam com os adolescentes com frequência e mantêm um diálogo aberto. Para falar sobre o assunto, recebo a psicoterapeuta Laura Cury. Laura, muito obrigada por vir aqui com esse bate-papo. Laura, tem como preparar uma criança para a fase da adolescência? Tem como preparar. Eu acho que assim, a gente não pode deixar para investir na criança quando ela vira adolescente, que é quando a gente se preocupa mais. Então, toda fase tem seus cuidados. E quando a gente fala de adolescência, se a gente não tiver começado antes, conversando com essa criança, explicando para ela como ter confiança nela mesma, saber falar não, que mais? Se ela souber expressar emoção, parece uma coisa simples, mas a gente aprende como expressar. Expressar de forma positiva e ser compreendida, assim. Então, ela tem que conseguir expressar quando ela gosta e também quando ela não gosta, sem brigar por causa disso. Manter uma conversa sempre clara e franca, preparar, inclusive, assim, para assuntos que os pais normalmente não gostam muito, assim, que são mais espinhosos, né? De sexualidade. E tá mais disposto a ouvir do que a querer ensinar. E qual que é a fase que essa mudança de criança para adolescência, quantos anos começa? Então, normalmente dos 11 aos 13 a gente chama de pré-adolescência. Então, é a pré-puberdade, né? Então, começam as grandes modificações de hormônio, é uma fase que a criança já começa a ficar mais irritada, mais ansiosa. E aí, a adolescência, aqui no Brasil, a gente considera até os 21 anos, mais ou menos. E tem como preparar nós, os pais? A criança tudo bem, e os pais estão preparados para essa fase? Eu acho que a gente tem que fazer um exercício de repensar. Então, normalmente, quando os pais têm filhos adolescentes, eles já estão mais ou menos na meia-idade, assim, da meia-idade para frente, então dos 35 em diante. E aí, faz tempo que a gente foi adolescente. Faz tempo. Então, A gente não pode revelar a idade assim, Laura, não pode falar que faz tempo. Não, assim, quando a gente tiver filhos adolescentes, né? Então, é muito importante a gente repensar em como foi a adolescência pra gente. Então, assim, até um caso que eu gosto de contar do consultório, esses dias uma menina chegou pra mim, uma adolescente, chegou e ela falou assim pra mim, porque o mocinho que eu tava de olho começou a namorar. Aí ela veio me mostrar as fotos da menina. E aí a menina tem 14 anos para 15 e a menina tem um corpão, assim, de deixar a mulher adulta com vergonha. E ela tava toda chorosa porque ela é magrinha, ela tá ainda em desenvolvimento do corpo dela, né? E aí, assim, eu tenho que muito mais ouvir o que ela tem para me falar sobre o que ela tá sentindo com relação a isso, do que aconselhar, porque se eu for aconselhar, eu vou parecer aquela tia, né, da gente. Ai, não, mas é porque agora você vai estar mais preocupada com o corpo, mas na vida adulta é mais importante outros tipos de coisa. A gente tem que ser mais ouvinte. Você falou desse emocional, mas para os pais que estão assistindo a gente, como ajudar? Como fica esse emocional do jovem, essa comparação? Porque cada um vai ter um desenvolvimento. Como que fica essa coisa do olhar no espelho? O corpo tá mudando tanto, mas o seu é diferente do meu. Mas aí quando tá naquela puberdade, naquela juventude, como que a gente, como nós pais, podemos ajudá-los? A adolescência, assim, é um período que pela primeira vez, o problema não é mais só dos pais. Então, porque quando a gente tem filho pequeno,
Ah, andou com 1 ano. Ah, andou com... Não, a minha andou com 9 meses. Então, a gente compara o filho da gente. Quando chega na adolescência, é o adolescente em si que começa a se comparar. Então, ele vai comparar as mudanças do corpo, ele vai comparar o desempenho. Então, pais deveriam focar mais no crescimento daquela pessoa do que em comparar, por exemplo, com o vizinho, com o primo que é extremamente bem-sucedido. Então, tem que pensar sempre no que aquela criança está evoluindo e em como para ela tem sido. E está disposto a ouvir. Esse que é difícil muitas vezes, né? Tem sinais de alerta que aquele adolescente não está bem e é hora de procurar uma ajuda profissional? Eu acho que é muito importante a gente prestar atenção em comportamento desde sempre. Então, mesmo criança, e aí conforme vai crescendo, vai ficando adulto, ninguém muda comportamento de uma hora para outra, a menos que alguma coisa está acontecendo. Se não estiver acontecendo nada, então, mas desde que começou a adolescência, tá dormindo mais, ou tá ficando mais no quarto, tudo bem. Agora, esta semana não saiu do quarto, até então nunca tinha acontecido. Esta semana não conversa mais com os pais. Então, sempre eu acho que é interessante tentar conversar. Porque pode ser uma coisa, não, essa semana realmente foi mais puxada, estou estudando mais. Como pode ser que essa semana realmente tenha acontecido alguma coisa. Como que a gente pode, Laura, manter esse vínculo, né? Porque criança tem muito vínculo com os pais. E a gente sabe, como aconteceu com a gente, é natural que a hora que você começa a ficar adolescente, mais velho, você começa a se enturmar com os amigos, eles acabam sendo as suas pessoas, né? Mas como manter esse vínculo entre pais e filhos? Eu acredito demais no diálogo. Eu acho que a chave, assim, para ter sobre quem tem filho é o diálogo. Não tem outra coisa que seja mais eficaz. Então, à medida que vai crescendo, vai ficando mais independente, vai precisando menos do conselho da gente, que é pai e mãe. Mas é muito comum um adolescente ter dúvida e ele chega e fala assim, mãe, eu tenho um amigo... Ele não fala em primeira pessoa, porém, se ele está perguntando, é porque ele quer a opinião daquela pessoa adulta. Então, às vezes, ele está até questionando assim, se moralmente aquilo é aceitável, se dentro daquele contexto, naquela casa, eles aceitariam se ele fizesse isso. Então, ele chega perguntando como se fosse outra pessoa. Porque um amigo meu usou cigarro, que você acha, né? Ele está querendo a sua opinião, mas eles têm uma dificuldade maior de chegar diretamente e perguntar para a mãe e para o pai, mesmo porque eles têm medo de serem repreendidos. Da reação do outro, né? Sim. Muitas vezes a gente escuta, nossa, mas eu fui um adolescente tão tranquilo, eu tenho uma personalidade tão tranquila, eu sou tão correto, e meu filho é rebelde, meu filho bebe, usa cigarro. Pode acontecer, mesmo todo aquele cuidado, ter sido criado com uma base familiar, com princípios éticos, mesmo assim não seguir? Pode acontecer, porque a coisa que a gente mais queria na vida era que o filho da gente fosse igual a receita de bolo. Então, que a gente colocasse lá todos os ingredientes, mexesse na hora certa, colocasse no forno na hora certa, só que não depende só da gente. Então, tem muitas coisas que interferem, inclusive os transtornos mentais mesmo. Então, às vezes um filho não tem caráter porque é dele não ter esse caráter, porque tem um componente hereditário ou porque tem uma coisa do próprio indivíduo mesmo, genético, dele ter algum transtorno. Mas, além disso, ainda existem outras variáveis enormes. Então, às vezes, a superproteção é tanta e, assim, a gente fala tanto de pais omissos, porém os pais, ao contrário, que também ficam muito em cima, uma hora eles não têm o controle, porque ninguém é polícia de filho, ninguém vai ficar 24 horas o dia inteiro. Então, aí, às vezes, nesse período que a pessoa tem um mínimo de liberdade, é a hora que ela vai fazer uma coisa errada. Por influência, porque ela realmente não sabe que é errado, porque eles têm ainda dúvidas, eles não estão completamente formados do que é certo e do que é errado, e eles têm uma ansiedade em viver coisas novas. E isso é preocupante,
Porque às vezes, se você não conversou sobre aquele tema, e não dá também para conversar sobre tudo, ele tá lá. O momento de viver aquilo é aquela hora. É o agora. Ele não vai parar tudo e ligar para alguém e perguntar, posso fazer isso ou não? Ele vai decidir. Então, por isso que a conversa prévia é importante. O diálogo sempre. Sempre. O papo de hoje é sobre adolescência. Como lidar com essa fase? Um assunto muito importante que gera muita insegurança. Então, aproveita para compartilhar a entrevista com a psicoterapeuta Laura Cury. Laura, tem que impor limite? Essa é uma questão muito controversa. Eu acho que talvez eu seja conservadora. Eu sou muito a favor de limite desde sempre, só que eu acho que não precisa ser um limite tão impositivo. Acho que as coisas podem ser construídas na base do diálogo. Acredito assim que evitar o não porque não. Então, não, por quê? Porque desta forma pode acontecer tal coisa e tal coisa não é positiva para você. Então, ninguém gosta de limite. Ninguém gosta. Porém, a vida em sociedade, na vida adulta, inclusive, a gente também não faz só o que a gente quer. Não. Então, eu acho interessante a gente preparar o filho da gente para ele ser assim, ele saber que ele vai se frustrar, vai ter hora que ele vai querer fazer coisa e que ele não vai poder fazer. Então, sim, enquanto a gente puder explicar os porquês, que legal. Mas na vida vai ter o porquê sim e o porquê não. E ele vai ter que respeitar. Então, eu acredito que a gente treina a obedecer regra e que isso é importante a gente ensinar desde cedo, porque ele vai se frustrar de qualquer jeito. Então, que bom que ele já tenha aprendido a se frustrar em casa e que ele não se depare com isso pela primeira vez na rua e não saiba como agir. Por isso que é tão importante os nãos, né? Você falou anteriormente, Laura, sobre às vezes o adolescente não chega aos pais por medo. Como diferenciar, como ter uma relação não de medo, mas de respeito, de autoridade? É isso, é a diferença entre autoridade e autoritarismo. Então, dá para ter autoridade, então a casa é de quem? Quem aqui constrói as regras? A gente constrói junto? Não tem problema nenhum. Só que assim, a última palavra é de quem? Porque não precisa ser tão rígido. Não, mas eu quero, sei lá, vamos pegar um exemplo bobo. Eu quero chegar 3 horas. O pai fala, não, mas eu quero 2h30. Tá, então não dá para ser 2h45? Não, ninguém vai ficar ofendido e o pai também, por ter cedido, não vai ser menos autoridade. Eu acredito em relações de respeito e eu acho que dá para mandar sem ser autoritarismo, né? Sem ser assim uma coisa tão não porque não e porque eu quero que não. Eu acho que dá para conversar. Eu quero agora que você deixe aquela dica especial para os papais que estão passando por essa fase da adolescência, mas ela está um pouco conturbada e está precisando daquela ajuda. Eu deixo 2 dicas. Ótimo. A primeira, conversar. E a segunda, parece bobeira pensar assim, mas eu vou levar meu filho para fazer psicoterapia só porque ele está adolescente. Então, às vezes, é mais difícil a gente conversar com o filho da gente do que uma outra pessoa conversar com o filho da gente. Então, eu explico isso muito para as mães quando começam em psicoterapias, os adolescentes, né? É mais difícil chegar para a mãe com a questão do que chegar para mim. Mesmo porque eles têm essa noção do sigilo. Então, a menos que seja uma coisa que vai colocar em risco, que é crime ou alguma coisa assim, existe o sigilo entre o psicólogo e o adolescente. E assim, a gente vai trabalhar junto para que seja uma adolescência saudável, né? Então, eu não vou passar a mão na cabeça de psicólogo nenhum. Estou usando drogas. Tá, que bom, não. Então, assim, a gente também vai trabalhar no sentido de informar a família do que ela precisa saber, porém manter o sigilo e manter ele informado, inclusive, né?
Informação, acolhimento, diálogo e muito sim. amor. Muito É o que amor. não pode faltar, né, Laura? Então, também é outra coisa que é ensinado, né? Então, quando eu falei lá no começo de emoções, de ensinar sobre emoções, a gente aprende a amar dentro da casa da gente. Sim. Então, se a gente não recebe amor, como a gente vai saber como é? Como a gente vai saber como dar amor para outra pessoa? Então, sim, muito, né? Reforçar positivamente, muito. Adorei. Eu acho que quem está assistindo a gente, que está passando pela adolescência, ou que tem um filho adolescente, ou um filho que vai entrar na adolescência, vai ter uma tranquilidade agora. Tomara, essa né? fase tão conturbada vai ser mais leve de muitas descobertas boas. Tomara. Muito obrigada, viu, Laura? Eu que te agradeço. Adorei. Ai, que bom. A adolescência é um novo nascimento. É a chegada de uma etapa que vai definir a personalidade, os traços mais humanos e a essência dos nossos filhos. Então vamos orientar, acolher, amar e dar limites. A gente se encontra no próximo JCTV Saúde. Aproveita para compartilhar e se inscrever no canal. Tchau, tchau!